Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui à correção de mais uma peça, a segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa peça aqui não é uma peça original, não. Eu acabei a criando mesmo, tá? Mas eu peguei informações e fiz algumas alteraçõezinhas, tá bom? E, gente, a ideia é sempre você ir lendo, ir grifando e já mencionando o tópico do que você pensa que pode ser uma tese defensiva, tá bom? Sempre é importante você fazer isso e, obviamente, né, pensou na tese, vai buscar ali naquele parágrafo aquela palavra que realmente se enquadra perfeitamente com o que está descrito e em uma das palavras que está ali no índice remissivo. Tá bom? Então vamos que vamos, let's travel together. Os alunos fizeram a pecinha e nós vamos agora analisá-la. Analisá-la-emos, Rafael. Sim. Vamos lá, ó. Cadê? Aqui. Né? Carmelita ajuizou reclamação trabalhista pelo rito ordinário em face da sociedade e tal. Bom, temos aqui o nome, temos aqui o rito, certo? Tomar cuidado, né, com os ritos e sobre algumas variáveis, né? Por exemplo, no rito sumaríssimo não existe citação por edital, tá bom? Não, então, se você tivesse eventualmente em uma contestação pelo rito sumaríssimo e tivesse uma citação por edital aqui no meio, já seria ali um dos pedidos que você iria fazer. Aí tem datas, né? Pessoal, se existem datas, fica esperto com prescrição. Raramente você vai ter uma prova com datas em que não tenha tese de prescrição. Isso aqui não é nem questão de você ser inteligente ou não ser inteligente, já falei. Isso aqui você já entra pensando na possibilidade da tal da prescrição. Tá, então, trabalhou aqui, né, na verdade, entrou com a ação em 2021, afirmando que foi admitido em 2014 para exercer a função de supervisora de vendas online, prestando seus serviços diariamente de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Gente, quem exerce função ali de supervisor de vendas online, tá? É uma pessoa que está trabalhando. Nós vamos supor que ela fosse vendedora, ela trabalhando em home office, né, com vendas, ela teria de vínculo empregatício? Sim, vínculo empregatício é pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, tá? O oneroso é comissão, tá? Não deixa de ser uma prestação pecuniária, assim como a não eventualidade é uma coisa que realmente a pessoa sempre está ali exercendo a função dela, tá bom? Para exercer a função de supervisora, prestando seus serviços diariamente das 8 às 18. Bom, com intervalo para repouso e alimentação de 2 horas. Você ficar esperto aqui com a função dela. As horas você verifica é, se ela está tratando aqui da função dela, né? E também ela está tratando aqui do horário. Pessoal. Se ela está colocando horário, ela está colocando aqui uma causa de pedir. Existem fatos aqui, e esses fatos, né? Esses fatos que aqui estão, eles se enquadram, né? Eles se envolvem com eventualmente algum pedido de horas extras, tá? Vamos imaginar aqui, recebendo um salário de R$ 6.000. Gente, quando você está na petição inicial, quando você está agindo por meio, né, do reclamante, você tem que ficar esperto. Se ele receber menos de 40% do teto do regime geral da Previdência Social, ele fará jus ao benefício da gratuidade da justiça. Agora, aqui ele está recebendo quase o teto, né, de R$ 7.500. Então, ela está jogando aqui uma informação e vamos ver se ela vai pedir a gratuidade, porque se ela pedir, pode ser que ela não faça jus também esse desejo. Tá? Aqui, o horário, então, mais uma vez reiterando, de ficar esperto com essa tese aqui. Assim como também essa tese aqui, por conta dessa logística de gratuidade da justiça, certo? Bom, tendo encerrado o seu aviso prévio trabalhado em 10/8/2021, 10/8, né, aviso prévio trabalhado, então ela foi mandada embora provavelmente aqui no dia 10/7/2021 e recebido as seguintes verbas no dia 18/8/2021. Olha só, 8 dias depois do término do contrato de trabalho. Se fosse 10 dias após o término do contrato de trabalho, ela teria direito, né, a receber a multa do 477, que é o valor de uma remuneração. Tá bom? Então, aqui nessa brincadeira, pessoal, olha só. Ela foi mandada embora para a gente no dia 10/7, ficou anotada na CTPS aqui 10/8, e ela recebeu as verbas rescisórias no dia 18/8, tá certo? Se fosse depois do dia 20, ela teria direito à multa do 477. Mas vamos ver, né, se ela vai tratar de alguma coisa sobre esse assunto aqui de aviso prévio, né? Não vejo nenhuma tese aqui, mas é possível que ela venha pedir. Tá bom? Ah, Rafael, essa letra ficou boa, né? Ficou muito boa essa cor da letra, mas vamos trocar aqui, né, para visualizar. Saldo de salário, então ela recebeu o quê? Saldo de salário, dias trabalhados, férias proporcionais, 4/12. Beleza, as férias proporcionais e o 13º proporcional, a pessoa não recebe se ela for demitida por justa causa, tá? Aqui não está tratando disso, mas pelo jeito foi demitida sem justa causa, né? Olha só, é, seu contrato foi encerrado, não falou como, mas foi provavelmente sem justa causa, porque ela está recebendo aqui o 4/12, proporcional, também recebendo, enfim, 13º proporcional, recebendo indenização do quadro de 40% do FGTS, guias para saque do FGTS, tá, para fazer jus, né, de receber, e encaminhamento para o seguro-desemprego. Em sua ação, a reclamante relatou o quê? Aqui tem um grande problema aqui, né? Às vezes a banca, pessoal, coloca ali em cima, né? Ela mencionou, depois ela pleiteou, né? Enfim, ela visa. Então, essas diferenças, né? Separar ali
a causa de pedir do pedido, né? Porque tem que ter, porque se não tiver, se a pessoa coloca a causa de pedir, mas não coloca o pedido, nós temos o quê? Nós temos um indeferimento da petição inicial. Tá, então, ou a mesma coisa, ela pediu periculosidade, mas nada foi tratado nos fatos dela, descrevendo ali uma situação de trabalhar com explosivos inflamáveis, eletricitários, motoboy ou segurança, que são os casos, né, que não precisa nem de perícia para comprovar a periculosidade. Então, aí você sabe que nós temos mais um caso de inépcia inicial, é uma decisão sem resolução do mérito. Bom, em sua ação, a reclamante relata que permanecia na empresa até as 18h30. Bom, enfim, aqui, né, tem esse contrato de trabalho, mas pensei às 18h30 para fazer um lanche e estudar, pois depois do trabalho saia direto para a sua faculdade. Então, olha só, fazer um lanche e estudar, nós sabemos que ela está aqui na empresa, pelo visto, né, por mera liberalidade. Ela está, na verdade, desculpa, ela está porque ela bem entende aqui. Tá? Então, se ela pedir hora extra, pessoal, né, depois você pesquisa lá em hora extra, no índice emissível em hora extra. Será que está aparecendo isso aqui? Permanecer na empresa até essa hora para fazer um lanche e estudar. Pois, depois do trabalho, sair direto para a faculdade. Aduziu ainda? Olha aqui, aduziu, né? O verbo aduzir. Aduzir é mencionar, né? Fazer referência. Aduziu ainda que, mesmo exercendo a mesma função de Maurício, funcionário readaptado recebia R$ 2.000. Gente, aqui funcionário readaptado, tá? Isso aqui é um caso em que não é muito normal, né? Você não tem direito de pedir a equiparação salarial com a pessoa que é um funcionário readaptado. Então, vamos dizer que ela peça aqui, ó, né? Então, ela recebia 2.000 a menos que o paradigma que recebia, de R$ 8.000. Então, ela está aduzindo, ela está mencionando que, aduzindo ainda que, mesmo exercendo a mesma função de Maurício, funcionário readaptado recebia R$ 2.000 a menos, já que o paradigma recebia o salário de R$ 8.000. Se você pesquisar, você vai verificar que para a pessoa ter direito à equiparação salarial, ela precisa de trabalhar com a mesma produtividade, perfeição técnica, empregador e estabelecimento. A palavra estabelecimento é muito importante. Eu sei que você sabe que estabelecimento é local, mas não é para colocar local, é para colocar a palavra estabelecimento. Também na mesma empresa há 4 anos, na mesma função há 2. Mas funcionário readaptado não tem como servir de paradigma. Ele não pode ser paradigma porque, enfim, está nas disposições que regem esse instituto aqui da equiparação. Tá bom? Beleza? Bom, enfim, e readaptada é a pessoa que se machucou, ela não consegue mais fazer uma função que ela fazia anteriormente, agora está fazendo uma outra. E aí o empregador tem que manter o mesmo valor por conta dessa situação em si. Acaba por conta dos regimentos internos e tudo mais. E não usufruiu nas férias do período aquisitivo de 2018, ano em que ficou afastado em razão do auxílio doença por 7 meses. Então, olha só, tá falando que não teve direito às férias, pessoal. Tá? Não teve direito às férias em 2018 porque ficou ali recebendo auxílio acidentário por 7 meses. E aí, será que a pessoa que fica recebendo por mais de 7 meses faz jus ao seu respectivo benefício das férias? Rafael, não sei. Então, você vai em férias, você vai ficar lendo sobre férias, e aí você vai encontrar lá auxílio doença acidentário, né? Na verdade, em algum momento você vai encontrar 4 situações em que a pessoa não faz jus a receber as férias. Quais são as 4 situações? Quando ela fica afastada por mais de 30 dias, por licença, porque escolheu. Quando a empresa fica reformando por 30 dias, então ela acaba ficando afastada também. Quando ela é readmitida no serviço, ela foi demitida, mas ela é readmitida dentro de 60 dias. Então, em menos de 60 dias ela foi readmitida, ela também não fará jus ao novo período, né, na logística das férias. Desculpa, depois de 60 dias. Tá? Então, 30 dias de licença, que ela sai para ficar ajudando um membro de família. 30 dias que a empresa está reformando. 30 dias em que, desculpa, 60 dias depois que ela foi demitida e ela não é chamada novamente para trabalhar. Então, eu te demiti hoje, 20 de agosto, e aí você é chamado novamente para trabalhar na empresa no dia 21 de outubro. Esses 60 dias você não estava adquirindo direito de usufruir de férias, né? Deu um lapso temporal um pouco maior. Então aí a lei diz que você não vai ter direito de usufruir de férias. Tá? Agora, se ficou em menos de 60 dias, estava ali meio que procurando emprego ainda, né? Às vezes, enfim, pensando que poderia ser readmitido, então você faz jus às férias. E aqui o outro caso é depois de 6 meses, pessoal, depois de 6 meses. Eu lembro uma vez que um conhecido meu, ele ficou machucado por 5 meses, né, auxílio acidentário, voltou em dezembro e saiu de férias em dezembro, voltou em janeiro, não foi demitido não, tá? Mas ele usufruiu, da auxílio acidentário por 5 meses, e aí ele voltou e teve férias depois. E que esse período não recebeu o ticket de refeição. Ticket de refeição, será que deveria receber enquanto está em auxílio acidentário? Né? Será que a pessoa deveria ter recebido isso aqui? Ou é só para quem está na ativa? Que recebia participação nos lucros, que recebia participação nos lucros uma vez a cada semestre, mas ela não era integrada para fim algum. Gente, participação nos lucros, será que a PLR, será que integraliza a base de cálculo? Nós sabemos que tem algumas verbas que não integralizam a base de cálculo, né? O quê? Aquelas coisas que são dadas pelo empregador por mera liberalidade. Educação, saúde, transporte e alimentação. As coisas não integralizam basicamente. Educação, você tem material didático, matrícula, mensalidade. Saúde, você pode pensar em plano de saúde, plano odontológico, plano oftalmológico, seguro de vida, previdência privada. No caso de transporte, vale transporte, caso de alimentação, o valor em si. O ticket de refeição ele não integraliza a base de cálculo. O vale transporte também não integraliza a base de cálculo. O ticket de refeição não integraliza. Agora, se vier como sendo o verba indiscriminada, aí a pessoa vai ter o direito a integralizar a base de cálculo, sim.
Outras coisas, pessoal, não integraliza o quê? A participação nos lucros e nos resultados, o plano de incentivo à emissão voluntária, a diária, independentemente do percentual, não integraliza a base de cálculo também, e a ajuda de custos também não integraliza a base de cálculo, tá? Que não recebeu corretamente suas verbas rescisórias. Fala, o que é integralizar a base de cálculo? É fazer com que 13º você leve valor, férias você leve valor. Tá? Então você recebe R$ 1.500 por mês. Se você ganha ali um valor a mais, uma comissão, por exemplo, seu salário vai para 1.800. Aí isso vai levar em consideração para fins de elevar o seu valor, né? Para 13º, férias, aviso prévio. Agora, essas coisas que o empregador dá por mera liberalidade, participação nos lucros, plano de incentivo de demissão voluntária, ajuda de custo, diário independentemente do valor, alimentação, saúde, alimentação, saúde, transporte, essas coisas, educação, não integraliza a base de cálculo. O empregador está dando algo a mais por mês por você, mas não integraliza. Que não recebeu corretamente suas verbas rescisórias, especialmente em razão do proporcional de férias e décimo, pois, na sua visão, faltou um dozeavos de cada verba, já que trabalhou até o dia 10/8 e esses 10 dias não foram considerados. Aqui, essa parte que realmente eu não expliquei para vocês, pessoal. Essas aqui também. Ah, você não falou sobre o PLR, você não falou sobre o auxílio acidentário, você não falou sobre equiparação salarial, né? Mas nós conseguimos, pessoal, encontrar isso pelo índice remissivo. Agora, isso aqui tudo bem, demanda um pouco mais de explicação. É que quando a pessoa trabalha 15 dias no mês, isso vai fazer com que aquele mês é considerado como se tivesse trabalhado por completo e a pessoa aumenta nas contas ali a proporcionalidade do que ela está recebendo. Se a pessoa trabalhou ali por 6 meses numa empresa, e o sétimo mês ela trabalhou por 15 dias, esse sétimo mês ele vai ser considerado também como um AVO a mais, como um valor a mais para ser multiplicado para receber as verbas rescisórias. Tá bom? Beleza? Bom, então, assim, se o cara trabalhou 14 dias, ele não tem direito a receber esse AVO a mais. Agora, se ele trabalhou 15 dias, consequentemente, eleva-se o valor a mais. Tá bom? Diante do exposto, postulou. Ah, agora aqui é a divisão que eu falo, que é importantíssimo a gente prestar atenção. Então, olha só. O que acontece? O cara ali em cima, o que ele fez? Aqui em cima foi mencionado coisas. Mencionou sobre isso aqui, sobre a quantidade que está faltando ali na proporcionalidade do décimo, né? Então, ele está comentando aqui sobre isso. 10 dias não foram considerados. Então, ele tem que pedir, porque se ele não pede, você vai ter que dizer que está em inépcia inicial. Mencionou sobre o PLR, tem que ter alguma coisa sobre o PLR aqui, certo? Mencionou sobre as férias, tem que ter pedido de férias lá embaixo, tá? E também tem que ter o pedido sobre ticket de refeição. Se não tiver lá embaixo, nós vamos ter uma inépcia inicial. Mencionou que, é, enfim, fazia esse horário e ficava aqui sobre esses 30 minutos a mais. Tem que pedir a hora extra, se não pedir, inépcia inicial. Aduziu ainda, né, que mesmo exercendo a função de Maurício, então tem que falar sobre a equiparação salarial também. Se não falar sobre a equiparação salarial, inépcia inicial. Postulou, vamos lá, os pedidos. Tem que ter a causa de pedido e pedido. A condenação do empregador ao pagamento de 30 minutos como hora extraordinária, condicional de 50% com reflexos. Bom, então aqui, pelo jeito, né, ele tratou desse tempo a mais aqui que ficava na empresa fazendo um lanche. Tá? Então, mencionou primeiro. Diferença salarial em razão da equiparação salarial. Falou sobre a equiparação salarial também com o funcionário readaptado. Só tenta fazer aqui uma mençãozinha, coisas parecidas. Né? Olha só, beleza, né? Aqui eu vou já saber que é esse pedido parecido. Né? Aqui sobre as horas extraordinárias, os 30 minutos, eu joguei ele em cima, né? Ficou um caixa alta, ficou meio assim. Então, eu estou comparando com esse negocinho aqui em cima, fazer um lanche e estudar, né, esses 30 minutinhos. Se bem que eu acabei colocando o PLR também do mesmo jeito, aqui eu vou colocar uma cor diferente, então, para ficar parecido, se ele falar do PLR aqui. O pagamento das férias de modo do ano de 2018, pela não concessão do tempo, pela não concessão a tempo e modo em 2018. Só ele falou aqui 2018, mas ele trouxe aqui o que? As férias, né? 2018, auxílio doença acidentária. Então tá em amarelinho. Eu vou colocar aqui um amarelinho, tá? Para eu saber que ele está tratando dos assuntos. O pagamento de 1/12 a mais das férias proporcionais e 13º proporcional. Bom, então ele tratou aqui também desse negocinho que está em vermelho. Tá? Esse pedacinho que está um vermelho simples que eu coloquei, né? Pela letra. Não era esse vermelho aí, não. Era um vermelho esse aqui, da cor da coisa. A integração do valor recebido por participação por PLR. Beleza, então ele mencionou do PLR aqui, né, participação nos lucros nos resultados. Então também não tem inépcia inicial com relação, por enquanto, né? PLR, Shift F3, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente jogou aqui, tá? O pagamento do ticket de refeição do período de afastamento 2018. Ah, mencionou aqui o ticket de refeição. Aqui eu coloquei uma corzinha aqui verde, né? Então, ticket de refeição. Vamos ver. Ticket de refeição. Rafael, nada da prova. Como é que eu. Você tem que comparar. Pagamento adicional de transferência de 25%. Ixi, cara, a gente ouviu falar alguma coisa sobre isso aqui? Transferência aqui em cima? Nós chegamos a ver aqui em cima a transferência. Falou-se sobre viagem aqui?
nenhum lugar, certo? Não foi tratado sobre viagem em nenhum lugar aqui, então, consequentemente, nós temos uma inépcia inicial por conta do pagamento adicional de transferência. Então, aqui, ó, uma inépcia inicial. Honorários advocatícios, sucumbenciais. Beleza, isso aqui, pessoal, tá tudo bem. Tá? A sucumbência, ele pode pedir mesmo. Enfim. O benefício da gratuidade da justiça. Aqui, ó, uma coisa importante. Ele recebe aqui R$ 6.000. Eu acabei não fazendo nenhum grifo com relação aos R$ 6.000. Cadê? Aqui em cima, 6.000. Cadê 6.000? Cadê o tal dos 6.000? 6.000, 6.000, 6.000. Aqui, rosa, recebendo R$ 6.000. Bom, beleza. Então, aqui, R$ 6.000, que é o que vai fazer com que a gente conteste essa gratuidade da justiça. Tá bom? Considerando que a reclamação trabalhista foi ajuizada perante a 90ª Vara do Trabalho de tão distante, vamos ver aqui, onde que ele prestou serviço, pessoal, né? Rito ordinário, função de supervisor, com intervalo de alimentação de tantos reais, saldo de salário de tantos reais. Bom, nada aqui está mencionado a respeito, tá? Nada aqui está mencionado a respeito da cidade, então aqui, por enquanto, não estou vendo aqui nenhuma coisinha. Mas eu não estou com a minha CLT aqui, eu estou indo aqui com vocês para ver o que eu poderia fazer para encontrar as teses. Que todos os pedidos foram liquidados e Carmelinda atualmente trabalha no Banco Pila, recebendo R$ 5.000 de remuneração. Redija na condição de advogado contratado pelo ex-empregador a peça processual adequada a fim de atender os interesses do seu cliente. Gente, aqui, baseado no que nós estamos vendo, é interessante você fazer o quê? Fazer-se o quê? Fazer essa comparaçãozinha. Ah, pode ser que escapou alguma tese aqui de mim? Sim, pode ser que escapou. Mas, assim, o basicão não pode escapar. Tá bom? Por quê? Porque eu não posso nunca deixar de mencionar as coisas que são sempre importantes, como, por exemplo, a tal da inépcia da inicial. Tá? Eu tenho que mencionar essas coisinhas, né, o tratamento disso. Eu sei que às vezes você não manja ainda dessa inépcia da inicial, por conta de que nós não fizemos esse pedacinho ao vivo. Eu mandei a aula gravada, né, e aí a gente acaba não assistindo às vezes. Né? Eu sei como é que funciona isso. Mas é importante, pessoal, que vocês façam certinho a aula gravada assim, tá bom? Cadê? Onde estou? Deixa eu me encontrar aqui. Cadê as pecinhas, Rafinha? Vamos às pecinhas dos nossos queridos. La contestación, la primera contestación. Excelentíssimo senhor doutor da 90ª Vara do Trabalho, de tão distante. Isso aqui é bem legal, né? Porque esse exemplo eu estou pegando de um curso que é concorrente do outro curso. Aí o outro curso tem a professora, né, que fala bastante dessa cidade aqui. Mas um atacando o outro, né? Porque também numa prova da FGV, a FGV pegou e jogou lá o nome de uma professora famosa, né? Acharam uma cidade com o nome dela, então para ela crescer, né? E para o cursinho crescer. É o jogo do capitalismo, né? Eu tô longe dele ainda, né? Tô lutando aqui para chegar, mas eu ainda não sou careca, né? E também não sou uma mocinha bonitinha que está dando aula. Mas a gente vai se esforçando, né, cara? Vamos se esforçando aqui. Pô, aqui tá o 847 aqui da CLT. Achei que o cara não tinha colocado aqui, ó, o tal do artigo, né? Ó, sociedade empresária, munido, Mundo Encantado, CNPJ número tal, endereço completo por intermédio do seu advogado abaixo assinado, procuração anexo, venha a presença de Vossa Excelência, nos autos da reclamação trabalhista epígrafe que lhe moveu Carmelinda, já qualificada, a apresentar contestação, com fundamento na ordem 47 da CLT. Fatos, pessoal. Né? Beleza, fez aqui, pequeno fato, tranquilo, não vou nem ler. Do direito, pessoal, lembrando que tem que ser o quê? Fato, fundamento e pedido. Né? Fato, fundamento e pedido. Vamos ver na prescrição. No caso, em tela, a empregada foi contratada no dia 1º dia 4 de 2014 e ajuizou a ação em 2021, razão pela qual se mostram prescritas as eventuais verbas devidas anteriores a 13/10/2021, 5 anos anteriores ao juizamento da ação. Perfeito isso aqui, né? Eu acabei não frisando, pessoal, aqui no nosso probleminha, mas eu falei, pessoal, apareceu data, fique esperta com prescrição. Por quê? Porque, assim, tem dois tipos de prescrição. Tem a prescrição bienal, que é aquela de 2 anos após o término do contrato de trabalho, a pessoa tem que entrar com a reclamação trabalhista, e tem a quinquenal, que é aquela em que, muito embora ele tenha entrado no prazo correto, ele vai perder parte daquele período que antecede o período de 5 anos. É muito importante isso aí, a prescrição quinquenal. Eu acabei não comentando, né, com vocês aqui, enquanto eu fui lendo esse probleminha aqui, certo? Mas tem que ficar esperto sempre com isso, justamente porque apareceu data, tem que falar em prescrição. Olha só coisa interessante, né? Eu fui lendo e só anotando, e só grifando. O ideal, você, a hora que estiver fazendo, você vai lendo e vai mencionando. Eu pensei na tese de prescrição, escreve prescrição. Valendo, ticket de refeição. Ticket de refeição. Você vai escrevendo, vai fazendo um rol para que não escape. Porque olha só como é que dá certo isso, inclusive, de eu errar. Você viu que eu fui falando aqui, e enquanto eu falava,
Eu acabei deixando passar a prescrição, porque eu estou gravando aqui a aula, querendo acabar a aula, porque eu tenho que gravar outra aula também, depois começo ao vivo. Então, eu acabei, né, na minha pressa aqui, não pensando na prescrição. Eu grifei lá em cima, mas como eu não estou no checklist, essa tese, ela acabaria escapando das minhas mãos. Não pode acontecer isso com a gente não, tá bom? Tem que colocar no cantinho aqui. O aluno mencionou, perfeito, conforme o artigo tal da Constituição Federal, isso 308, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com um prazo profissional de 5 anos para os trabalhadores urbanos até o limite de 2 anos da data de extinção do contrato de trabalho, respeitando o biênio subsequente, é essencial a cessação do contratual, a prescrição da ação concernente às pretensões imediatamente anteriores a 5 anos. Perfeito. Quanto às datas da reclamação e não as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. Beleza, gente. Perfeito isso aqui. Requer a prescrição. Aqui, pessoal, aqui é sem resolução, não. Aqui é com resolução do mérito. Portanto, requer a prescrição, perdão, portanto, requer o acolhimento da tese da prescrição em uma decisão com resolução do mérito. Por que é com resolução do mérito? Porque aqui a prescrição impede que a pessoa receba os valores mesmo. Tá? Aqui não é uma simples inépcia inicial. Aqui realmente é uma decisão com resolução do mérito, não é sem resolução do mérito. É uma decisão com resolução do mérito, não é sem resolução do mérito. Tá bom? Das horas extraordinárias. O que é com resolução do mérito? Com resolução do mérito é quando você realmente impede que a pessoa receba o dinheiro. A prescrição impede que ela receba dinheiro. Sem resolução do mérito, impede que ela receba dinheiro, mas ela pode entrar de novo ou pedir algum tipo de emenda inicial, alguma coisa pode acontecer, né, que vai se começar de novo o processo. A pessoa não perde tudo, tá bom? Bom, continuando aqui, das horas extraordinárias, o reclamante alegou que permanecia na empresa até às 18h30 para fazer um lanche e estudar. E postular a condenação do reclamado ao pagamento de 30 minutos. Perfeito, gente. Eu não lembro. Como eu disse, eu não decorei a letra de vocês. É meio que proposital, porque eu meio que clico em todos os PDFs, jogo aqui em cima para não saber. Porque eu gosto de falar mal da pessoa sem saber quem que é, e gosto de falar bem da pessoa também sem saber quem que é. Conforme preceitua aqui o artigo, né, na verdade, dentro do estudo, tá? Eu não sou muito de fofocar, não. Na verdade, eu fico bem longe disso. Conforme preceitua o artigo tal da CLT, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para não sei que, para exercer as atividades particulares, como estudo de alimentação, não fará jus ao respectivo benefício. Portanto, não é devido às horas extraordinárias e requer o quê? A improcedência do pedido com relação ao respectivo caso em si, em uma decisão com resolução do mérito. Pessoal, também é uma decisão com resolução do mérito. Eu não quero colocar essa diferença o tempo todo. Dá para aprender, gente, tá? Se tiver envolvido dinheiro, é com resolução do mérito. Por exemplo, o indeferimento da inicial, que esse aluno não colocou, seria uma decisão sem resolução do mérito. Direito à equiparação salarial. O reclamante induziu ainda que, mesmo exercendo a mesma função do Maurício, funcionário readaptado, blá blá. Conforme artigo tal, o trabalhador readaptado, bom, esse ele não aprendeu a escrever, portanto, o reclamante não faz jus ao direito à equiparação e assim requer a improcedência do pedido com resolução do mérito. Das férias, a reclamante, 7 meses. Conforme artigo tal da CLT, não terá direito às férias quem tiver percebido da Previdência Social, prestações de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Então, portanto, a reclamada ficou afastada, no caso aqui é a reclamante, tá? Ficou afastada por mais de 6 meses, ficando 7 meses afastada, com isso perde o respectivo direito e, consequentemente, deve ser determinado a improcedência do pedido com resolução do mérito. Da PLR, blá, 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 colocou aqui, conforme o artigo tal da lei tal de que trata o artigo 2º dessa circunstância em si, aqui ele mencionou, eu só não sei se está certinho o artigo, pessoal, deixa eu só conferir aqui se é esse artigo mesmo, tá? Com relação à PLR, é isso mesmo, tá? A lei 10.101, artigo 3º, tá isso mesmo. É isto aí, o caminho das flores. É isso aí, e são tantos amores. Rafael, você colocou aí outro negócio, coloquei, você viu? Coloquei other coisa. Bom, portanto, não integra o encargo trabalhista referente aos reflexos e não será habitual. Bom, ele não colocou aqui a forma dele escrever, mas está certo da participação. Ele colocou o fato, ele colocou o fundamento. O pedido não ficou tão legal, mas o ideal seria realmente, né? Mas está certo. Portanto, não se integraliza a PLR, o PLR para as demais verbas, tá? E os seus respectivos reflexos. Assim, requer a improcedência do pedido com resolução do mérito. Se você não colocar tudo aqui, lá no finalzinho você coloca, tá? Com resolução do mérito. Do ticket de refeição, a reclamada alegou que ficou afastada em razão do auxílio-doença por 7 meses e que, nesse período, não recebeu o ticket de refeição.
Conforme artigo tal, em caso de seguro-doença ou auxílio de enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada a prazo é, nesse benefício. Portanto, não faria jus ao ticket alimentação. Tá? Então, mais um casinho aqui. Se não faz, não faz jus ao respectivo benefício, tudo bem, tá certo, né? Devemos contestar aí essa situação em si, por conta de que o artigo, né, 476, ele define essa lógica, assim como também a súmula 440 do TST. Tá? Então, o contrato estava suspenso e durante esse período de afastamento, e a empregada não faz jus ao respectivo benefício do ticket de refeição. Tá? O artigo está certo aqui, conforme o artigo tal, em caso de seguro-doença ou auxílio-doença e enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada. Né? Então, aqui não está tão escrito tudo que a gente quer, mas está certo também o dispositivo. Se você puder, agora anotar aí debaixo dessa súmula 476, a súmula 440 do TST, também fica interessante, tá, pessoal? Do adicional de transferência, conforme o artigo 469 da SLT, não se considera transferência a que não acarreta a necessidade de mudança de seu domicílio. O reclamante alega ter direito adicional à transferência, porém não ocorreu. Tá? Você viu que o aluno ficou meio perdido aqui, por quê? Porque a contestação aqui era sobre o indeferimento da petição inicial. Eu não sei se você assistiu a aula de contestação ou se eu não falei isso lá, mas eu acho que eu falei sim. Seja como for, agora estamos vendo isso bem certinho, né? Você tem aqui a parte dos fatos, aí você tem aqui o que ela relata, então ela colocou aqui a causa de pedir dela, e depois ela coloca o pedido. Aí no pedido a gente não vê, em momento algum, né, a tal da logística baseada no adicional de transferência. Não vimos nenhum pedacinho aqui em cima que está cinzinha, né? Então, esse motivo aqui nos faz saber com que nós temos aqui um indeferimento da petição inicial. Artigo 330 ali, combinado com 337 do CPC. Dos honorários advocatícios de sucumbência, que seja reclamante condenado a pagar as honorários sucumbencial, por conta de que enfim, ela vai ser sucumbente nos pedidos, ora ser mencionado, tanto por conta da prescrição, tanto por conta dos outros todos. Dos pedidos, antes exposto, requer a condenação da reclamante e a procedência dos pedidos abaixo mencionados. Gente, o correto é que escrever a improcedência dos pedidos abaixo relacionados, tá? Então, requer a prescrição, beleza? Das horas extraordinárias, né? O ideal, pessoal, é colocar do jeito que eu falei, né? Então, se você requer o quê? A improcedência dos pedidos que abaixo se seguem. Mas não pode esquecer da produção de provas, né? Antes exposto, requer. Né? Aí eu tenho que ver se colocou aqui a produção de provas. Vamos ver. Dos honorários advocatícios, de sucumbência, ação de transferência, ticket de refeição, da participação nos lucros, das férias, sem direito à equiparação, requer a prescrição. Não ficou aqui com aquilo que eu disse que é básico. Lembra que tem algumas coisas que são básicas, pessoal, que nunca podem faltar nas nossas petições, né, no nosso trabalho em si? Uma delas é o quê? É justamente, ó, no caso da reclamação trabalhista, é o tal do no pro pro. No pro pro. No caso do impropro, o que é isso? É improcedência dos pedidos e produção de provas. Produção de provas. Então, o que você faria? Nos requerimentos, né, finais, você mencionaria: ante todo exposto, requer a produção de provas em todos os meios em direito admitidos e a improcedência dos pedidos que abaixo estão relacionados. Aí você coloca ticket de refeição, equiparação salarial, e vai colocando tudo aqui, um por um. Tá? Nestes termos, pede, espera deferimento local e data jogada de número. Tá? Então você faz essa diferenciaçãozinha aqui. Beleza? Tranquilo? Então, gente, esse aluno aqui ficou boa essa contestação. Tá? É a primeira que nós estamos fazendo aqui. Tá bem? Vamos aqui o outro aluno, excelentíssimo senhor doutor, da tal vara trabalho, estão tão distantes, né? 847 está aqui o dispositivo em si. Fatos, beleza? Preliminares, pessoal, vamos ver. A prescrição trabalhista, segundo o artigo tal da CLT, é bienal e quinquenal. A reclamante foi contratada na data tal e ajuizou a ação em tal data, sendo prescritas as verbas acessórias anteriores a 13 de 10 de 2016. Requer a procedência da prescrição. Nos termos do artigo 487 da CLT. Nesse sentido, requer o reconhecimento da inépcia da inicial, conforme 337, sem resolução do mérito. Aqui misturou tudo, tá, gente? O que está tudo misturado aqui? Deixa eu explicar. Aqui já está tudo misturado. Olha só. Uma coisa, o que é uma decisão com resolução do mérito? É aquilo que envolve dinheiro, tá? O dinheiro. O foco em si já vai perder o dinheiro agora ou já vai ganhar o dinheiro agora. Agora, o que é uma decisão sem resolução do mérito? Tá? É aquilo que
Antes de tratar do dinheiro, vai tratar de outras coisas aqui em cima. Que são essas coisas? A competência, às vezes uma convenção de arbitragem, tá? Essas coisas aqui são decisões, né, sem resolução do mérito. O dinheiro fica para depois, tá? O dinheiro, você não vai falar sobre o dinheiro agora. Não é agora que você fala sobre o dinheiro. Você está atacando alguma coisa. Excelência, ó. Eu não sei o que vai acontecer no mérito dessa ação, mas antes de analisar o mérito, eu gostaria que você reconhecesse o quê? Que o local não é competente, que há uma necessidade de indeferimento da petição inicial por conta de que a pessoa, muito embora tenha pedido adição à transferência, não fundamentou o seu pedido. Aí sim, você vai combinar com o 330, né, mais o 337. E aí sim, mais aquele artigo que fala sobre a decisão sem resolução do mérito, que eu acho que é o 487, né? Não sei se é o 487 ou o 485. É um dos dois aqui, fala da decisão sem resolução do mérito no processo civil. Mas olha só, escrevendo que a gente pega o jeito, tá? Escrevendo que a gente pega o jeito aqui e vamos que vamos, tá? Então, o correto seria escrever requer requer o acolhimento do pedido da prescrição, ou o que está colocando, né? Requer a procedência da prescrição, mas, enfim, requer a pronúncia da prescrição, requer, enfim, o deferimento do pedido de prescrição nos termos do artigo 487-2, não é da CLT, pessoal, é do CPC, tá? É do CPC, não é da CLT aqui. Então, qual que é o pedido correto da prescrição? Você requer, né, a procedência do pedido de, enfim, você quer a procedência do pedido de prescrição, uma decisão com resolução do mérito. É isso que você fala, não é de indeferimento da inicial. Não se trata nada de indeferimento da inicial. O indeferimento inicial, essa junção aqui de dispositivos que você mencionou, né, de 337 inciso 4, e inclusive combinado com o 330, isso aqui é mais focado no indeferimento da inicial, tá? Beleza? Isso aqui não é indeferimento da inicial, isso aqui é mérito, tá? É mérito. É uma prejudicial de mérito, né? Você tem as preliminares, que seria o indeferimento da petição inicial. Aí você tem a prejudicial de mérito, que prejudica a análise do mérito, então a pessoa perde o dinheiro de qualquer forma, e existe o mérito mesmo em si. Tá bom? Rafael, mas eu tenho que fazer essas divisões? Não, basta que você coloque lá da prescrição, do indeferimento da inicial. Não precisa você saber que aqui é preliminar, que no caso que você queria uma prejudicial de mérito, né? Você não precisa diferenciar prejudicial de mérito, preliminar, você não precisa fazer isso. Você precisa só colocar o nome do tópico. Das horas extras, o aluno fez aqui tudo juntinho, né? O hábito dele de escrever junto, isso aqui, eu estou vendo que se padronizou, né? A reclamada é, pleiteia, alega que trabalhou 30 minutos a mais diariamente, no entanto, a jornada de trabalho da reclamante estava nos limites legais, sendo de 2 horas. A reclamante tinha liberdade para realizar atividades pessoais, portanto, de acordo com o artigo tal, não pode faltar. Isso aqui está escrito do jeito que um cursinho explica para escrever. Não está do jeito que eu explico para escrever. O jeito que eu explico para escrever é assim, gente, ó. É assim. É fato, é fundamento e é pedido. Tá? É fato, é fundamento e é pedido. Aqui está escrito de um jeito que um cursinho explica aí, pega as melhores partes, entende a ideia e joga aí. Isso aqui dá certo, mas não dá certo não, porque, por exemplo, aqui não está tão claro para mim. 30 minutos ou a mais, diariamente. Nota que se eu pegar aqui, ó, se eu pegar certinho aqui o que a pessoa alegou, a pessoa trabalhou de tal hora, igual a outra aluna fez. A pessoa, cadê onde ela está mostrando aqui o horário de trabalho dela? Que, enfim, a pessoa trabalhou, somos supervisor de vendas, prestamos serviço diariamente, de tal hora a tal hora, né? Aduziu que ficava 30 minutos a mais em relação a se esconder na empresa, para se esconder não, né? A ficar fazendo um lanche, tá? Permanecia até um pouquinho a mais. Então, eu coloquei o fato referente à hora extra. Coloquei o fato referente à hora extra, então eu copio esse pedaço aqui em cima do horário, né, que ela presta serviço diariamente, mas alega que fica até às 18h30 para estudar. Então, esse é o fato. Qual que é o fundamento? O fundamento é o artigo que está relacionado com horas extras. Eu tenho que dizer ali o que está escrito. Né? E aí eu vou ter que dizer o seguinte, eu vou ter que encontrar onde é que está escrito, qual que é o dispositivo legal que define o fato de que quando a pessoa está na empresa ali para fazer as atividades pessoais, aquele período em si não é levado em consideração. Olha só como é que esse aluno escreveu aqui. Tá? Olha só, das férias, da equiparação salarial, das horas extras. O reclamante alegou que permanecia na empresa até às 18h30 para fazer lanche e estudar. E postulou a condenação do reclamante de 30 minutos. Conforme preceitou o artigo tal da CLT, quando empregado por escolha própria, blá blá blá. Você vê que aqui, depois ele faz o pedido. Tá? Fica bem divididinho, pessoal. Fica bem divididinho. Tá? Fica certinho. Equiparação salarial. O reclamante alega diferença salarial com o Maurício, funcionário readaptado, onde não configura equiparação salarial de acordo com o 461, onde para configurar deverá ter a função idêntica, trabalho igual, valor. Você vê, aqui também não ficou certo. Por quê? Porque eu tenho que encontrar o dispositivo do readaptado. Né? Se você tiver
acompanhando, para que eu fui fazendo esses grifos aqui? Quando eu fiz o grifo lanche e estudar, no índice remissível você vai procurar o quê? Lanche e estudar, hora extra. Quando eu coloquei aqui palavra readaptado, grifado, você vai ter que ir no índice remissível procurar o quê? No índice remissível a palavra funcionário readaptado. E você vai ver se tem ou não equiparação salarial. Isso é o que você tem que ir fazendo, para encontrar o dispositivo que está relacionado com o que você está contestando. Das férias, reclamante afirma não ter usufruído férias no ano 2018. Agora ficou melhor. Entretanto, no mesmo ano, a reclamada recebeu auxílio doença por 7 meses. E, de acordo com o artigo tal, a empregada não terá direito a férias no período aquisitivo, quando receber auxílio doença por mais 6 meses. Ó, esse caso aqui ficou bom. Você vê que esse aqui ficou bom, mas ó, esse ficou ruim, esse ficou ruim, tá? Então, assim, tenta fazer desse jeitinho, fato, fundamento, pedido, igual eu estou explicando ali em cima, que é mais seguro, tá? É mais seguro do que, às vezes dá certo, às vezes não dá muito certo. Tá? Então é melhor fazer como se você estivesse aprendendo a fazer redação para o Enem. Fato, fundamento e pedido. Da PLR, reclamante recebia participação nos lucros, o que, de acordo com o artigo tal, não tem natureza de salário, sendo que o mesmo não integraliza a base de cálculo. Ticket de alimentação. A reclamante ficou afastada por 7 meses e durante esse período não recebeu. É direito da empresa a concessão ou não de tal benefício durante o afastamento do auxílio. Beleza, esse aqui eu acho que o aluno colocou de teoria, tá, mas se você procurar ticket de refeição, auxílio alimentação, você vai encontrar no índice remissível a menção, tá? Ação de transferência, a reclamada não foi transferida, também aqui faltou, né? Na verdade, não é que faltou nada, vocês estão fazendo e tem que fazer mesmo, e é o que erra, nunca mais erra. Agora você vai ficar esperto sempre em comparar, né, o que a pessoa alegou com o que ela pleiteou. Das férias proporcionais, a reclamada realizou todos os pagamentos das verbas decisórias, considerando o período trabalhado sendo assim, é, escorreita a demanda sendo incorreta a demanda da reclamada. Como eu expliquei, né? Acima de 15 dias, acima de 15 dias não completa o mês, né? Desculpa, abaixo de 15 dias não completa o mês. A reclamante ter tirar férias, da participação nos lucros. Eu acho que nenhum aluno conseguiu pensar nessa tese aqui, mas tudo bem, porque é uma tese difícil mesmo, a tese dos 10 dias, né, que eu havia comentado. Se a pessoa ela trabalhou ali, né, até 14 dias, não computa esse mês a mais. Agora, a partir de 15 dias, ela teria direito a esse mês a mais, o que não foi o caso. Dos honorários, vamos aqui, o outro aluno, né? Da justiça gratuita diante do salário da reclamante, o mesmo não faz jus à justiça gratuita prevista no tal. Beleza, tá certo isso aqui. Eu não lembro se esse aqui comentou sobre a gratuidade da justiça. Acho que ele comentou sim, da transferência, do ticket de refeição, da participação nos lucros, das férias. Não, eu acho que não comentou aqui, né? Da improcedência do pedido com relação à gratuidade da justiça. Na verdade, né, da retirada do respectivo benefício. Dos honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência cabe a reclamante, uma vez que não faz jus a nenhuma verba. Beleza, isso aqui dá certo. Isso aqui mesmo. Né? Dos pedidos onde disposto requer o reconhecimento da inépcia inicial. Aí o que mais? O acolhimento da tese de prescrição, a condenação do reclamante aos custos processuais ou advocatícios, beleza, isso aqui é a sucumbência. Né? O indeferimento da justiça gratuita, beleza, tá aqui. O indeferimento da justiça gratuita. Mas olha só como é que o basicão não tá, né? Você vê como é que não tá o basicão? Aqui não coloquei, né? Eu coloquei, mas eu apaguei. Você vê como é que eu digo que a gente não pontua algumas coisas que são bobas? Reclamação trabalhista. Notificação, procedência dos pedidos e produção de provas. No pro. Recontestação. Improcedência dos pedidos e produção de provas. Cadê aqui essa menção? Você vê que não tem? O aluno se esforçou, fez tudo o que tinha que fazer, mas o básico não estava. Qual que era? A improcedência total dos pedidos? Beleza, está aqui. Agora, cadê a produção de provas? Né? Cadê a produção de provas? Certo? Tem que ter, pessoal. Tem que ter produção de provas. Beleza? Mais um caso aqui, o aluno mencionou aqui, fez o endereçamento. Fez o endereçamento. Aí a reclamada social, isso aqui, que está escrito aqui, tá, beleza, isso aqui, 847. Pessoal, o importante é que fique divididinho, bonitinho, né, a palavra contestação, tá? É importante que fique bonitinho. Lembra no meio aqui, ó, tem que ficar bonitinho aqui a palavra contestação. Não tá muito misturado aqui no meio. Você não precisa ter letra bonita. Você precisa deixar parágrafo certinho aqui no canto, né? Deixa um parágrafo. Não é o recuo de todas as linhas, é o recuo do parágrafo só. As demais linhas continuam coladas aqui no canto, tá? Tentar não errar no começo também, porque, enfim, você precisa encantar o seu examinador no comecinho, tá bom? Beleza, gente. Aqui também errou a cidade é tão distante, não é só tão distante, não, tá? Tem que acertar a cidade certinho aqui. A contestação tem que ficar no meio bonitinho, certinho. Preliminar de mérito, né? 337 CPC, unidade da citação.
Conforme o artigo tal e tal, não foi respeitado o prazo de 5 dias para a citação. Portanto, requer a unidade da citação. A procedência do pedido requer a extinção do feito sem resolução do mérito. Ó, extinção do feito sem resolução do mérito, no caso de citação, tá certo. Agora, em nenhum momento foi dito sobre prazo aqui, né? Foi dito sobre prazo, né? Entre a citação e o prazo da audiência? Não foi, né? Então, pessoal, a gente não pode inventar a tese, tá bom? Eu não me lembro, não me recordo da leitura que eu fiz aqui dessa tese. Aí vamos lá, a próxima, né? Inépcia da inicial. Conforme o artigo 330 do CPC, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar inépcia da petição inicial, tá certo? Portanto, requer a procedência do pedido. Os pedidos da reclamante serão desconexos entre si. Qual que o que está faltando aqui é você mencionar aquilo que eu falei na comparaçãozinha, né? Então, isso aqui não está correto. Indevida concessão da gratuidade da justiça. Reclamante recebe R$ 6.000. Beleza, está aqui. Está no respeito ao dispositivo legal. Conforme o artigo tal da CLT, é preciso que o demandante receba 40% do teto do RGPS. Está certo. Portanto, requer a improcedência da gratuidade da justiça. Do mérito. A condenação do empregador ao pagamento de 30 minutos como horas extraordinárias, condicional de 50%, com reflexos. A reclamante trabalhava de segunda a sexta, de 6 às 18, com intervalo para repouso e alimentação, de 2 horas. Conforme o artigo tal, não exceder 8 horas trabalhadas diárias. Como eu disse, pessoal, mais uma vez, né? É preciso respeitar essa ordem aqui. Conforme você vai lendo, já disse, né? Apareceu coisas, tudo que está escrito aqui, pessoal, é uma coisinha a mais para você ir até o índice remissivo. Tá? Por isso que a gente tem que treinar na nossa salinha de aula na hora do ao vivo, tá? Nada estaria escrito aqui à toa, né? Ó, que blá 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 fazer lanche. Isso aqui é o que? É você pensar nesse intervalinho aqui. Ele está fazendo esse lanche onde, né? Beleza? Então o aluno pensou em contestar, mas acabou não encontrando fundamento. Portanto, o reclamante não faz jus ao direito de horas extraordinárias, requer a improcedência do pedido com resolução do mérito, o correto seria, né? Diferença salarial e equiparação salarial. Isso aqui o não encontrou. Segundo o artigo tal, a lei tal, né? O trabalhador readaptado não faz jus a receber o respectivo benefício. Requer sem procedência do pedido. O pagamento das férias do ano que transcende 18 horas para não concessão do tempo em modo. Tá. Segundo o artigo 461 da CLT e lei tal, o trabalhador readaptado não serve de paradigma para fins de equiparação. Portanto, requerem procedência do pedido com resolução do mérito. Beleza, tá certo isso aqui. Tá, o ideal seria que você colocasse o fatinho aqui em cima, né? Que não recebia. Então, tem que colocar o fato. No fato está escrito aqui, né? A pessoa falou assim, ó. Aduziu ainda que mesmo exercendo, então, a reclamante, muito embora tenha aduzido que exercia a mesma função que Maurício, este era funcionário readaptado. E conforme estabelece o artigo 461, parágrafo 4 da CLT, não serve de paradigma para fins de equiparação. Portanto, requer a improcedência dos pedidos, tá? Num caso concreto, com resolução do mérito. O pagamento de férias do ano que transcorreu 2018, conforme 133, não tem direito às férias. Isso aqui o aluno encontrou perfeitamente, né? O fundamento, tá? Do caso concreto. Portanto, o reclamante ficou afastado por mais de 6 meses e não faz jus ao respectivo benefício. Deve ser indeferido, deve ser reconhecido como improcedente com resolução do mérito. Requer improcedência do pedido. Beleza. A integração do valor recebido por participação nos lucros, conforme o artigo tal, da lei tal, né, não faz jus ao respectivo benefício. Tá? Beleza. O pagamento do ticket de refeição, do período de afastamento, segundo o entendimento doutrinário, é opcional o pagamento, né, aqui, no caso concreto. Gente, beleza, tá? Não é o entendimento doutrinário, mas tudo bem, a gente pode deixar assim, não tem problema, o ideal é encontrar um fundamento certinho mesmo, né, igual nós vimos anteriormente. O pagamento de 1/12avos, né, 1/12avos aqui a mais, de férias proporcionais é décimo proporcional. Segundo o artigo tal, a reclamante ficou afastada por mais 6 meses, não tem direito às férias, ou juntou aqui uma coisa com a outra, né? Conforme o artigo tal, não se considera transferência quando não acarreta a mudança do não consegui ler esse pedacinho aqui, mudança do donatário, não, mudança mudança do domicílio. Não acarreta a mudança do domicílio. Beleza. Requerimentos finais, preliminar de mérito, requer a procedência de pedido de nulidade de citação, a procedência da inépcia inicial, requer a improcedência da justiça gratuita, no mérito, requer-se a improcedência de todos os pedidos, todos os meios de provas, esse aqui colocou, requer todos os meios de provas que faz jus, requer-se a reclamante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, tá? Requer-se
A reclamante não é reclamada, tá? Termos, nestes termos, espera deferimento, local e data, jogada B número. Ó, o que poderia ter sido feito melhor aqui são algumas coisinhas que eu comentei, tá? Mas está sendo feito, está melhorando. Só que assim, tem que fazer a leitura, tem que assistir essa aulinha gravada aqui. É claro que se você não está assistindo essa aulinha gravada, né, você não está assistindo a aulinha gravada. Mas tem que assistir a aulinha gravada de correção de peças. Não tem como a gente fugir disso, porque a gente acaba acrescentando isso depois na aula prática. Na aula prática, no caso, assim, né, na aula ao vivo, tá bom? Gente, foco, força, fé, beijo do Mago, tamo junto, tchau. Tchau, tchau, tchau.